Apelidado de baixinho e já tendo sido um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Romário é um homem poderoso que já ganhou muito dinheiro durante sua carreira e que sabe muito bem como aproveitar a vida. Mas você já parou para pensar como vive esse ex-jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Romário. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira. Nascido em 1966 na cidade do Rio de Janeiro, Romário de Souza Faria, mais conhecido apenas como Romário, foi um dos melhores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos. De origem bastante humilde, tendo nascido na comunidade do Jacarezinho, o início de sua trajetória não foi nada fácil. Sendo muito incentivado pelo seu pai, Romário começou a jogar futebol ainda muito cedo, iniciando sua carreira no pequeno time do Olária Atlético Clube. Aos 15 anos de idade, entrou para o Vasco da Gama, onde se destacou muito e se tornou um grande atacante. Seu sucesso era tanto que em 1988 ele foi vendido para o PSV por $6 milhões, um valor que o colocava como o jogador mais caro do mundo daquela época. E o gênio da grande área também passou por outros clubes, como Barcelona, Flamengo, Valência, Fluminense, Al Sadd, Miami FC, Adelaide United e América. Ao longo de seus 24 anos de carreira no futebol, o Rei do Gol, como também era conhecido, alcançou muitas conquistas, como o principal responsável pela Copa do Mundo de 1994, uma bola de ouro da FIFA, e claro, a de ser o segundo jogador brasileiro a bater a incrível marca de fazer 1000 gols no futebol. E é por tudo isso que o baixinho é considerado um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. Atualmente, Romário está no mundo da política, ocupando o cargo de senador da República pelo Rio de Janeiro e podendo desfrutar de uma vida muito confortável e regada de luxos conquistados pelo seu sucesso de trabalho. Carros. Quando o assunto é possuir bons automóveis, Romário é um homem que nunca gostou de economizar, e não é à toa que ele já foi dono de verdadeiras máquinas. Ele já teve, por exemplo, um Jeep Hummer H2, um veículo gigante que não é muito comum de ser visto no Brasil e que ele parecia gostar tanto que já teve outro do mesmo modelo, mas de cor diferente. E para ter esse enorme carro, é necessário pagar aproximadamente R$500 mil. Subindo um pouco o preço, ele já foi visto saindo de um Porsche Macan Turbo, um belo SUV da Porsche que os modelos mais recentes podem chegar a ultrapassar os R$550 mil. Algumas fontes também especulam que ele já teve uma BMW X5, um carro robusto com design moderno e imponente, não sendo à toa que um veículo 0 km custa mais de R$600 mil. O baixinho também já teve leiloado um Audi RS5 Avant, um sedã de luxo super veloz que na época de seu lançamento foi considerado um dos mais rápidos de sua categoria, cujo preço atualmente gira em torno de R$650 mil. E também dizem que ele era proprietário de uma Porsche Carrera, um pequeno carro esportivo equipado com motor bem potente, ideal para quem gosta de velocidade. E dependendo do modelo, um brinquedinho desses pode custar mais de R$700 mil. Já quando se trata de Ferrari, todo mundo sabe que o baixinho é apaixonado. Ele já foi dono, por exemplo, de uma do modelo 360 Moderna F1, uma Ferrari que parou de
ser fabricada em 2004, mas que ainda pode ser encontrada por cerca de R$800 mil. E a Ferrari mais luxuosa que ele já teve foi a do modelo F430, um supercarro que é o sonho de qualquer apaixonado por automóveis. O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 por hora em apenas 4 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 315 km por hora. E apesar de não ser fabricada desde 2009, seu preço ainda continua bem salgado, sendo encontrada por volta de R$1.100.000. E segundo o site Extra, o carro mais caro que Romário já teve foi uma Lamborghini Murciélago, um incrível carro capaz de atingir velocidades inacreditáveis. Equipada com motor V12, essa máquina consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 345 km por hora. E talvez seja por isso que o seu preço pode chegar a custar a bagatela de R$2.700.000. Apartamento de luxo. Para viver com muito conforto e luxo, Romário gosta de investir em belas propriedades. Até 2009, por exemplo, ele era dono de um espetacular apartamento no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma das regiões mais nobres da cidade. Trata-se de nada mais, nada menos que uma cobertura no condomínio Golden Green, um prédio de alto padrão, capaz de oferecer todo o requinte que se possa imaginar. A antiga residência do jogador era bem grande, tendo quase 800 metros quadrados de área livre. E segundo o que foi noticiado na imprensa, infelizmente o jogador teve que leiloar seu imóvel por problemas com a justiça, sendo arrematado por mais de R$8 milhões. Alguns anos depois, a mesma cobertura que pertencia ao baixinho foi encontrada em sites de imobiliárias com um preço muito mais elevado. Para se ter uma ideia, a incrível propriedade que pertencia ao ex-atacante foi anunciada em 2011 por R$25 milhões, ou seja, convertendo para valores atuais, depois de uma década, se esse imóvel ainda pertencesse a Romário, ele estaria valendo mais de R$50 milhões. Mansão. Atualmente, o senador Romário vive em uma bela mansão no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A propriedade do jogador fica localizada no luxuoso condomínio chamado Núcleo das Mansões, que só pelo seu nome é possível imaginar o quão sofisticado é o local. A casa do jogador ficou muito famosa em 2018, quando surgiu uma polêmica dizendo que uma parte do lote teria sido construída em uma área pública. Sabe-se que o imóvel fica em um terreno de 1.575 metros quadrados, possuindo uma bela piscina para quando o jogador quiser se refrescar nos dias mais ensolarados e, claro, não poderia deixar de ter um enorme campo de futebol para o baixinho jogar uma pelada com seus amigos. Conforme foi noticiado na imprensa, antes de Romário morar nessa mansão, ela pertencia ao ex-jogador Edmundo e foi vendida por uma quantia milionária, sendo avaliada em quase R$7 milhões. Nada mal, não é mesmo? Lancha. Para curtir o litoral do Rio de Janeiro, sabe-se que Romário tinha uma bela lancha à sua disposição. A embarcação do jogador era do modelo Azimuth Atlantic 50, uma sofisticada lancha de 16 metros de comprimento, com um design super moderno. Esse brinquedinho deveria proporcionar muita diversão para o jogador, o que todos sabem que Romário é um cara que adora curtir a vida. O interior da embarcação é capaz de oferecer muito conforto para todos que vão a bordo, conseguindo abrigar até 7 pessoas. Já a parte externa é luxuosa, possuindo uma linda área gourmet e bastante espaço para se bronzear. E para ter um mimo desses à disposição, é necessário investir um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, essa lancha do modelo usado pode ser encontrada custando por volta de R$1.500.000. Relacionamentos.
Ao longo de sua trajetória, Romário sempre esteve com belas mulheres ao seu lado, e é por isso que ele recebeu fama de pegador. Entre as musas a qual ele já se relacionou estão, por exemplo, Isabela Bittencourt, Ana Paula, Edna Velho, Andréa Oliveira, Sônia Monroy, Laura Karaskizuki, Thalita Zampiroli, Cibele Ribeiro, Fabiola Azevedo, Dixie Pratt, Juliene Cagliari, Ana Caroline Nazário, além de muitos outros relacionamentos que com certeza não vieram a público. Rendimentos no futebol. Por ser um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, é fato que Romário já teve altos rendimentos ao longo de sua carreira no futebol. Para se ter uma ideia do tanto de dinheiro que ele já recebeu, em 1995, depois de ter ganhado o tetracampeonato mundial brasileiro e após ter sido o melhor jogador do mundo pela FIFA, ele foi transferido do Barcelona para o Flamengo, como o jogador mais bem pago do Brasil, com um salário de R$ 62.500 mensais, o que convertendo para valores atuais, daria algo em torno de R$ 550 mil por mês, um valor bem generoso, mas que ainda é uma quantia bem menor do que o salário dos jogadores atualmente. Mas foi no ano seguinte, em 1996, quando foi contratado pela Valência, que ele realmente ganhou muito dinheiro, possuindo um salário de 3,6 milhões de dólares por temporada, o que convertendo para o real e reajustado pela inflação, daria em torno de 32 milhões de reais. E que apesar de ser um super salário, ainda assim é bem menor do que os 30 milhões de euros recebidos por Neymar, ou o equivalente a 185 milhões de reais por temporada. E como todo craque de futebol, Romário se tornou um homem muito conhecido e que acaba atraindo o interesse de grandes empresas a fim de patrociná-lo. Entre as grandes marcas que o atacante já foi garoto propaganda estão, por exemplo, a cervejaria brasileira Kaiser, a gigante multinacional Coca-Cola, os chinelos Havaianas, a marca de cerveja Devassa, entre muitas outras. E sem dúvidas, podemos dizer que ao longo de seus 24 anos como jogador de futebol, o gênio da grande área teve ótimos rendimentos durante sua carreira. Entrevistas lendárias. Quem conhece Romário sabe como ele é autêntico e que não mede as suas palavras para dizer aquilo que está pensando no momento. Ao longo de sua carreira, ele já disse muitas coisas polêmicas e hilárias, como falar que foi melhor que o Messi e o Maradona. Melhor do que o Messi, melhor que o Maradona ou melhor do que Messi e Maradona juntos? Na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor que os dois. Ele já disse também que o Pelé calado é um poeta. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala e, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Não poderíamos esquecer da treta com o apresentador Casagrande. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro. E ele até já disse que ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Se você fosse fazer um ranking dos 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro, em que posição você colocaria Romário? Colocaria em primeiro. Você é tido como um dos melhores jogadores dentro da área, né? Mas você não, na área foi o melhor. 1, 2 não, eu me considero o melhor. Fortuna. Apesar de ser considerado por muitos um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos e já tendo sido no auge de sua carreira o jogador mais bem pago do mundo, Romário parece não ter conseguido administrar muito bem o seu patrimônio e atualmente não possui um patrimônio tão grande como deveria ter. Conforme o tempo foi passando, os rendimentos de Romário só foram diminuindo até chegar ao ponto dele ter interesse em entrar para o mundo da política para receber um baixo salário comparado ao que ele recebia como jogador de futebol. Logo depois dele se aposentar dos campos, por exemplo, ele teve uma breve experiência como treinador do Vasco da Gama e apesar de não saber ao certo qual era seu salário exercido
exercendo essa função, baseado nos rendimentos de outros treinadores de times grandes brasileiros, ele deveria receber algo em torno de R$200 mil por mês, um salário gigantesco comparado ao qual ele recebe atualmente como senador da República, que é de R$33.763. Mas, com tantos benefícios que um político possui, sem dúvidas, ele consegue ter uma vida bem confortável. E conforme foi declarado em sua campanha política, ele possui um patrimônio de apenas R$5,5 milhões, um valor muito baixo comparado ao tanto de dinheiro que ele já ganhou durante sua carreira, o que mostra que ele foi um homem que não soube administrar bem o seu dinheiro. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.